pessoal, agora a gente vai estudar a derivada da função logarítmica. É importante a gente lembrar que para entender bem a dedução dessas fórmulas, tanto da função inversa trigonométrica quanto dessa função que a gente vai estudar agora, é importante entender e conhecer, estar dominando o conceito de derivada implícita e subentendido, o conceito de regra da cadeia. Então, se você está tendo dificuldade ou vai ter dificuldade um pouco de entender essa questão que a gente vai aplicar aqui da dedução dessas fórmulas, volta um pouquinho na aula de de derivadas implícitas, que provavelmente isso vai ser sanado, tá bom? Então vamos começar aqui. Vou sumir. Acho que eu sumi. Deixa eu verificar. Sumir. E vamos começar aqui falando então dessa função. Só para relembrar, como a gente tem de costume, como a gente faz, se eu tiver uma função que é f de x, opa, igual a elevado a x, eu posso reescrever essa igualdade, né, de maneira equivalente. Eu posso escrever ela como sendo log de f de x na base em a, isso igual a x. Né? Então, é como se o logarítmico fosse a forma como eu faço para isolar o meu x dessa expressão. Então, a relação entre a função exponencial e a função logarítmica é essa daqui. Isso é importante. No nosso caso, opa, risquei em cima da linha aqui, peraí. Isso aqui é legal. Tinta forma. No nosso caso específico, a nossa função que a gente vai derivar é a função logarítmica. Então, a função que a gente quer derivar é a função escrita como sendo... Opa, o negócio deu ruim aqui. De novo. Olha de novo. Pronto, agora ficou legal. A função que a gente quer derivar é a nossa função f de x igual ao logarítmico de x em a. Tá bom? Com base em a. Então, essa é a função que a gente quer derivar. Então, a derivada dessa função está dada aqui por essa fórmula. Né? Se a minha função for essa daqui, lógico, com algumas restrições de domínio, então a derivada é essa expressão que está aqui. O que a gente vai fazer agora é tentar deduzir essa expressão que apareceu. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai partir da função que a gente quer derivar. Então, a minha f de x é igual a log de x na base a. Só que eu não tenho a menor noção de como eu derivo o logaritmo, que é justamente isso que eu quero aprender. Então, eu vou usar essa relação aqui de cima. Né? Vou usar essa relação aqui de cima. Então, eu tenho esse lado, só que, obviamente, com outras notações, né? Eu vou voltar para esse. Então, significa aqui embaixo que eu posso escrever o meu x como sendo a elevado a f de x. Só estou aplicando essa relação. E agora, eu vou aplicar a derivada implícita dos dois lados em relação a x. Essa aqui vai ser a estratégia. Então, do lado esquerdo, a derivada de x é simplesmente 1, igual. A derivada do a elevado a x fica sendo, só para fechar aqui, né? A derivada do a elevado a x, se vocês lembram, é a própria função, então fica sendo a vezes elevado ao f de x, né? E aí, a gente tem que multiplicar isso pelo ln da base, né? Pelo ln de a. Que é esse a que está aqui. Então, essa seria a derivada dessa função. Só que não termina aqui, porque aqui em cima não é x, aqui em cima do expoente não é x, é f de x. Então, ainda tem que multiplicar aqui na frente pela derivada da função. Então, aqui a gente está aplicando uma regra da cadeia, tá bom? Nessa parte que tem aqui, a gente deriva o a elevado a f de x em relação a x, então são esses dois primeiros termos, e o outro termo que aparece é porque eu ainda tenho que fazer a derivada do f de x aplicando a regra da cadeia. Tá? E é bom que esse termo apareça, porque é justamente ele que eu quero achar. Né? Então, esse termo aqui agora eu vou isolar, então fica f' de x igual a 1 sobre a elevado a f de x
vezes ln de A. Tá bom? Só que quem que é meu f de x? Né? Então, reescrevendo aqui, isso fica 1 sobre A elevado. Meu f de x é log... Opa, vou fazer aqui melhor. É log de x na base A, né? Vezes ln de A. Essa parte daqui da expressão, que aparece aqui, a gente já viu propriedades do logaritmo, que eu posso escrever tudo isso igual a x. Então, no final das contas, a minha resposta fica sendo que a derivada da função logarítmica que a gente quer é igual a 1 sobre x ln de A, conforme o exercício pedia para a gente demonstrar ali. Tá bom? Então, essa é a demonstração da fórmula, agora a gente vai fazer a aplicação da fórmula. Só uma observação, né, já que a gente está aqui, é que se o meu logaritmo, se meu f de x é igual a ln de x, né, ou seja, é o log na base e, então implica que a minha derivada, f' de x, é 1 sobre x vezes ln de e. Só que o ln de e é 1, né? É o ln de e na base e, é o log de e na base e. Então, isso daqui é só 1 sobre x. Então, quando eu estiver derivando a função logaritmo, vai dar sempre só 1 sobre x. Tá? Essa é uma constatação importante. Eu achei que ia levar mais tempo aqui, então deixei mais espaço. Vamos falar das derivadas. Então, vamos aplicar essa fórmula. Vou escrever aqui do lado, até para a gente aproveitar, não precisa ir lá em cima. Então, a derivada da minha função logaritmo, f' de x, é igual a 1 sobre x ln de A, onde A é a base do logaritmo que eu quero derivar. Né? Então, a primeiro caso aqui, a letra A, vamos fazer aqui de vermelho. Na letra A gente quer fazer a derivada da função f de x igual a ln de x ao cubo mais 1. Se fosse só ln de x, era só aplicar a fórmula. Né? Só que a gente tem dentro do argumento do ln uma outra função, então tem que aplicar a regra da cadeia. Por isso que eu digo, a regra da cadeia é muito importante, porque a gente tem que entender em vários momentos. Aqui a gente vai aplicar a regra da cadeia o tempo inteiro. Então, como é que vai ficar aplicando a fórmula? A minha f' de x vai ficar igual a 1 sobre... Então, estou fazendo derivada do logaritmo. Só que eu não vou colocar x aqui, eu vou colocar tudo que está dentro do logaritmo. Né? Então, é x ao cubo mais 1. Eu teria que multiplicar pelo ln de A, mas como a gente viu aqui na observação, que eu fiz aqui em cima, né? Quando é f de x é ln de x, então é só 1 sobre x. Então, aqui vai ficar só 1 sobre essa expressão, em relação à derivada ln. Mas eu ainda tenho que aplicar a regra da cadeia e multiplicar por toda a expressão que está lá dentro. Aliás, pela derivada de toda aquela expressão. Então, a derivada daquela expressão é 3x². Tá? Só isso. Então, posso até reescrever aqui, fica 3x² dividido por x ao cubo mais 1. Essa é a nossa primeira derivada. Vamos fazer uma outra, item B. Então, nessa segunda, eu tenho ln do seno de x. Veja que agora envolve uma função trigonométrica. Então, vamos lá. Quando é ln já fica mais fácil, que a derivada é 1 sobre. Né? Então, é 1 sobre tudo isso que está aqui dentro. 1 sobre seno de x. Só que aí eu ainda tenho que multiplicar pela derivada do seno, que é cosseno de x. Não é isso? E aí, cosseno sobre seno é cotangente de x. Essa seria a derivada dessa expressão que aparece ali. O terceiro exemplo que a gente tem é a derivada da função raiz de ln de x. Então, aqui a gente vai fazer o contrário. Antes a gente estava aplicando a derivada do ln e depois aplicando a regra da cadeia. Agora eu vou aplicar a derivada da raiz e com a regra da cadeia eu vou acabar tendo que aplicar a derivada no ln. Então, a minha derivada vai ser f' de x igual. Eu posso escrever, né, antes de falar do f', só para a gente tentar deixar um pouquinho mais claro, eu vou fazer a derivada, eu vou reescrever a função f de x, né, como sendo ln
de x elevado a meio, tá? Então, daqui, a minha derivada fica sendo, né? Primeira regra do tombo, então esse meio cai, mantém aqui dentro o ln de x, e aqui fica menos meio, regra do tombo. Só que eu tenho que multiplicar pela derivada do ln. Derivada do ln é 1 sobre x. Não é isso? Então, daqui a gente tem que vai ficar tudo, né? 1 sobre 2 raiz do ln de x, depois da raiz, fora da raiz, multiplicado por x. Essa vai ser a derivada da função que a gente quer achar, tá bom? Agora, o item D, eu tenho que aplicar agora a derivada nessa função item D. Eu vou até copiar aqui a f de x é igual a log de 2 mais seno de x na base 10. Só para a gente ficar com mais espaço aqui, não ter que ficar olhando lá em cima. Então, de novo, aqui eu vou ter que aplicar uma regra da cadeia, e agora sim eu vou ter que aplicar a fórmula da derivada da função logaritmo usando o meu ln, né? Então, vai ficar 1 sobre tudo que está dentro do argumento do log, então 2 mais seno de x, vezes o ln de a. Quem que é meu a nesse caso? É 10, então vezes o ln de 10. Tudo isso, agora aplicando a regra da cadeia, multiplicado pela derivada do termo que está ali dentro do log. Derivada de 2 mais seno de x. Derivada do 2 é 0 e do seno de x é cosseno de x. Então, fica assim a nossa conta, né? Vamos reescrever aqui. Minha f' de x fica cosseno de x dividido por 2 mais seno de x vezes ln de 10. Tá bom? Então, essa é a nossa resposta. Nosso quinto exercício seria derivada do f de x igual a ln de x mais 1 dividido por raiz de x menos 2. Vou copiar isso tudo aqui embaixo também. Então, fica o item E, que a gente vai fazer a conta. Item E é a minha função f de x, ela é ln de x mais 1 dividido por raiz de x menos 2. Isso parece super difícil, né? Tem raiz. Aqui a gente vai aplicar quase todas as regras que a gente viu, só confirmando se a gente copiou certo, copiei certo. Então, a gente vai aplicar várias regras. A primeira é do próprio ln. Então, eu vou derivar a derivada dessa função, f' de x, vai ser 1 sobre tudo isso que está dentro do ln. Então, pode pôr, sem medo de ser feliz, copiar tudo igualzinho. Nossa senhora, vou apagar aqui. Está acostumando com essa mesa não é trivial. Então, vamos lá. X mais 1 dividido por raiz de x menos 2. Então, essa é a parte do ln, tá? Da derivada do ln. Como é ln, não é log, o ln de e é o próprio 1, então a gente nem põe. Aí eu tenho que multiplicar pela derivada de tudo que está lá dentro. A derivada de tudo que está lá dentro, eu vou ter que aplicar uma regra do quociente, né? Então, vai ficar... Então, vou até pôr um parênteses para separar bem isso que a gente está fazendo. A derivada do primeiro é 1, vezes o segundo, raiz de x menos 2. Né? X menos 2. Menos o primeiro, x mais 1, vezes a derivada do segundo, que é a derivada desse cara que está ali embaixo. Então, eu vou, essa derivada, né, vai ficar 1 sobre 2, a gente já fez várias derivadas da raiz, né? X menos 2. E veja, ainda tem que multiplicar pela derivada de x menos 2, que a derivada de x menos 2 é 1, então não vai fazer muita diferença aqui. E aqui tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado, que dá x menos 2. Tá bom? E aí agora a gente pode tentar melhorar isso, né, ou manter do jeito que está. Então, eu posso olhar para essa expressão aqui, né, como sendo para a expressão que está aqui no começo, como sendo quociente. Então, eu inverto ele, passo escrito
como sendo raiz de 2 raiz de x menos 2 dividido... Nossa, ficou ruim. Raiz de x menos 2 dividido por x mais 1. Tudo isso vezes, né, tudo que está aqui. Então, eu fazendo o MMC lá do que está dentro da raiz, fica 2 raiz de x menos 2, né? E em cima fica, quando eu passar isso multiplicando, vai dar 2x menos 2. Menos, e aqui vai manter o que está ainda, né? Que é x mais 1. Tá bom? E aqui embaixo, eu ainda tenho, né, a divisão por esse x menos 2 que está aqui. Então, a gente pode ainda dividir, ter uma multiplicação aqui pelo x menos 2. Tá bom? Então, essa fica sendo a nossa expressão. Olhando assim, a gente tem algumas coisas para tentar cancelar, como, por exemplo, esse termo, com esse termo, ou essa raiz aqui mesmo, que aparece aqui, com essa raiz que apareceu aqui. Então, ficaria f' de x igual, em cima eu tenho 2x menos x da x, e fica menos 4, menos 1, menos 5. Dividido, vou cortar essa raiz com essa raiz que está aqui, e embaixo vai ficar 2x mais 1, x menos 2. Eu acredito que essa é uma resposta. X mais 5, 2x mais 1, x menos 2. Exatamente. Tá? Então, essa é a nossa resposta aqui para esse exercício. Beleza, gente? E para finalizar, eu tenho um outro exercício, que ele é um exercício, até deixei aqui sem espaço, mas dá para fazer. Ele é um exercício importante, e bastante importante quando a gente for fazer o cálculo de integrais. Então, eu quero calcular a derivada dessa função ln de módulo de x. Tá vendo? Quando eu estou falando só do ln de x, o meu x tem que ser sempre positivo. Quando eu falo ln do módulo de x, eu não tenho a restrição para esse x. Esse x pode ser qualquer valor real. Então, essa função ln do módulo de x é uma função que acaba aparecendo em alguns momentos. Então, como é que a gente faz o cálculo, né? A gente já viu que o módulo de x a gente pode definir dessa maneira. Módulo de x ela é uma função definida por partes. Ele vale x se o x for maior que zero, e vale menos x se o x for menor do que zero. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Quando eu fizer a derivada dessa função quando o x for maior do que zero, então eu estou derivando a função f de x igual a ln de x, quando x for maior do que zero. Quando a minha função, quando meu x for menor do que zero, a função que eu vou olhar, usando aquela função por partes ali, é ln de menos x, tá bom? Se o x for menor, se o x for menor do que zero, tá bom? Então, a gente vai ter que fazer duas derivadas aqui. Quando eu fizer a derivada do primeiro, é óbvio, né? Olhando para o primeiro caso, né, isso aqui implica, a gente pode até fazer aqui, que a derivada de x é igual a 1 sobre x. É simplesmente a aplicação da fórmula. Esse segundo caso, eu vou ter que aplicar uma regrinha da cadeia aqui. Então, vai ficar a derivada dessa função, vai ficar que é x, né? 1 sobre menos x, vezes a derivada do menos x, que é menos 1. Quando eu faço essa conta, isso também dá 1 sobre x, tá certo? Então, significa que, para os valores do domínio da função, aqui eu disse todos reais, mas a gente tem problema com zero, né? Na verdade, não são todos reais, menos o zero. Então, para os valores do domínio dessa função, eu tenho que a derivada dessa função, vamos escrever isso de maneira um pouco mais resumido, né? Eu tenho que, se a minha função f de x ela for o ln do módulo de x, então a derivada dela
também é 1 sobre x. Tá bom? Isso a gente acabou demonstrando aqui. Isso parece meio óbvio em relação à definição que a gente fez antes, mas a gente teve que ter todo esse raciocínio para confirmar que isso é verdadeiro. Tá bom? Então, gente, é isso. Temos alguns exercícios para fazer em relação a uma técnica que se usa com o logaritmo, mas isso a gente vai deixar para depois.